Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor conhece a intenção dos corações, nada passa desapercebido, daquele que tudo sonda, contempla, tudo vê, onisciente, tem ciência de todas as coisas, onipresente, está presente em todo lugar ao mesmo tempo. O onipotente, o todo-poderoso Jesus Cristo, aonde julga, o Deus Altíssimo lhe concedeu como juiz para julgar, e ele ama a sua justiça, ama a equidade, ama a imparcialidade, exerce o direito, e tendo ciência de tudo aquilo que se tenha como testemunho, segundo a conduta de cada um que está sempre a proceder, aonde ele sabe da intenção do coração. Ele sabe daqueles que apropriam da chave da sabedoria e continuamente a usa para conservação da sua própria alma, porque tolo aquele que se apropria da sabedoria não é do reino dos céus, e a sua intenção do coração ainda é desencaminhar uma multidão, porque na verdade aqueles que apropriam da chave da sabedoria e têm a intenção do coração de que esta sabedoria é válida para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda que seja um bom testemunho, e a intenção sempre do coração é voltada, assim como alcançar as regiões celestiais, a salvação e conservação da sua alma, assim busca anunciar para a salvação de almas. Sabe é aquele que está a ganhar almas para o reino dos céus, assim como que a sua vontade seja feita tanto no céu como na terra, e para destruir tudo aquilo que é enganoso, tudo que é falso, tudo que é mentiroso, porque na verdade aquilo que é mentiroso escraviza o povo, tudo aquilo que viola o direito da verdade está sempre colocando outros fundamentos, aqueles que amam o prêmio da injustiça e trocam a verdade de Deus pela mentira dos homens. Todos aqueles que colocam outros fundamentos, que rejeitam a pedra angular, aonde desde nos tempos aonde rejeitaram o Senhor, mas o Deus Altíssimo, aqueles que o coroaram com coroa de espinhos, o Deus Altíssimo coroou com coroa de glória. E todo aquele que rejeita, ainda que esta verdade vos escandalize, a palavra diz que toda planta que não for o Pai Celestial que plantou, assim, quando o inimigo estava a dormir, veio e semeou a praga no meio da lavoura, e que seriam conhecidos quando a boa semente, chamada como trigo, que seria reunida em seu celeiro, mas o joio conhecido, porque o trigo iria amadurecer e o joio continua na inconstância, continua verde, diferente do trigo que se torna como um amarelo, como se comparado ao ouro, onde a palavra diz que ele esquadrinha a intenção da mente e do coração e prova com fogo. E quando se prova com fogo, ainda que tenha alguma mistura, que aquilo que não se condiz segundo o Senhor, é queimada aquela obra que não condiz segundo o Senhor, e mais reluzente se torna, assim como fogo é para o crisol, assim como como o crisol é para o ouro, assim como o fogo é para a prata. Ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. Aqueles que ele conhece, que a sua intenção é sempre de subir a Jerusalém
celestial dos milhares e milhares de anjos. E a sua intenção é sempre de converter as almas, para que venham conhecer a liberdade, para que venham conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E aquele que se alcança, segundo esta verdade, uma vez que estando livre, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Estamos sempre a examinar individualmente, examinando a si mesmo, somente aquilo que é para edificação pessoal, jamais aquilo que venha se destruir a si mesmo e retroceder a um jugo do opressor. A graça jamais se usa com desculpa para ficar retrocedendo como pecadores falhos, mas antes, quando declaramos que somos pecadores arrependidos, com o coração contrito e arrependido, mas não como pecadores que outrora estávamos num lamaçal e agora estamos sendo santificados e purificados. Declaramos pecadores porque ele diz que vem buscar pecadores e não justos, e mesmo porque por si mesmo não há um justo sequer, a não ser por aquele que justifica. Assim como exortamos mutualmente no dia chamado hoje, e aqueles que estão com a mesma intenção de coração, numa mesma mentalidade, a saber de Cristo, está sempre amando esta exortação franca e sincera, porque sabe que ela é necessária para que não venhamos desfalecer na fé, mas sempre lembrando que assim como a salvação é pela fé, assim como adentramos até Ele através de ouvir a sua palavra viva e eficaz, que é pelo ouvir que recebemos o alimento espiritual, assim compreendemos também que é necessário estar praticando, exercitando, para que a fé se aperfeiçoe e que não entre segundo uma alma inconstante, teimosa, como que outrora estávamos sedentos pela a sua água, ressequidos. E hoje, assim como uma alma, assim como a corça que anseia pelas muitas águas, assim hoje estamos saciados desta água e aptos, não por si, mas segundo o seu Espírito, a compartilhar para aqueles que estão com a língua ressequida e sedenta desta água. A água que flui do trono de Deus, que é reparadora, que nos restaura, que nos santifica, que nos purifica e nos mantém dia após dia para estar firmes e constantes e para conversão de almas. E assim também a palavra diz, assim aquilo que Ele nos concede de graça ofertastes, de graça recebeste, de graça ofertastes, também devemos sempre calar a ignorância dos insensatos e daqueles que com as suas heresias buscam enganar e seduzir os mais fracos na fé, mas devemos sempre combater um bom combate. A ira e a vingança é do Senhor e Ele os vence pelo sopro da sua boca. Nós empunhamos a espada do Espírito, manejamos a palavra bem, a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, aonde expõe as suas mentiras. E o Senhor é aquele que faz a vingança por nós, aonde dia após dia eles perecem, porque jamais devemos concordar como louvar as atitudes dos ímpios, mas antes a palavra diz: condenai-as constantemente, assim nos diz o Senhor.